Nós vamos conversar hoje com o José Pólice Neto, que é um homem público de muita experiência. Foi 4 vezes eleito para vereador aqui em São Paulo, presidiu a Câmara por 2 vezes, tem leis maravilhosas que ele produziu e agora ele está no Executivo fazendo alguma coisa que é muito próxima à nossa atividade. Obrigado, Zé, de você vir aqui conversar com a gente. Não, eu que tenho que agradecer essa oportunidade, primeiro pelo respeito a esse homem público que carregou um pedaço da justiça do Estado nas costas, né? Então, tenho muito orgulho de ser um dos discípulos, amigo, e um dos discípulos. Acho que aprendi um pouquinho e me esforço para aprender todo dia com os bons ensinamentos de como a gente faz com que a sociedade brasileira, em especial aquela que está perto da gente, aqui no nosso estado, tenha acesso à sua moradia digna, ao seu teto decente, e muito passa pelo ambiente de registro, né? De tornar aquele sonho de não ter só a posse, mas também de ter a matrícula e, portanto, registrada essa matrícula, ser proprietário de verdade de um pedacinho. Muitas vezes garantir para os herdeiros, para os sucessores, uma certa estabilidade que, às vezes, as gerações anteriores não tiveram. Né? Então, eu tenho muito orgulho de ter sido um dos seus bons alunos. Aí, conta um pouquinho da sua história, né? Como foi a sua vida estudantil, né? Como é que se endereçou por essa área, né? Que é tão fascinante, mas é complexa, né? Eu sou filho de servidores públicos, né? Meu pai é auditor de rendas do município, minha mãe assistente social e educadora do Mobral, né? Então acho que em casa a gente vivia a coisa pública, né? E vivia a coisa pública em 2 dimensões: daquele que era o controlador do dinheiro que era gasto por diversas secretarias municipais. Então meu pai, Pólice, chegou a ser secretário de Finanças do prefeito Mário Covas e teve uma carreira muito bonita, né, nesse ambiente da defesa de um legado, de uma gestão muito responsável com o dinheiro público, né? E minha mãe, numa outra ponta, ela subia nas favelas para aplicar a prova do Mobral. Então, eu falo uma outra ponta, porque se de um lado estava o financiamento, no outro estava a principal realização do agente público, que é quando ele promove equidade, né? Então, eu sentia muito, porque acompanhava a minha mãe, quando a gente ia, num sábado de manhã, a realizar uma prova de Mobral, mostrando que aqueles jovens adultos, ou até adultos ou idosos, tinham se alfabetizado, ela comemorava. É uma vitória pessoal, né? Quem acredita na educação, né? E coisas que a gente passava a viver a vida daquela pequena comunidade, né? Então, ela atuava muito na região oeste, né? Eu lembro muito de uma comunidade que a gente vivia muito proximamente, né? Porque ela viveu parte da vida dela ali, a Vila Dalva, favela Remo, e eu lembro como se fosse hoje quando ela anunciava que precisava do apoio do meu pai, porque era um homem do dinheiro, porque ela queria levar alguns benefícios para lá, né? Então, a disputa era dentro de casa, para melhorar um pouco o ambiente de uma favela, conseguir produzir uma pinguela numa passagem de um córrego naquela favela, mas ia até coisas como use o seu prestígio, Pólice, para conseguir instalar um orelhão comunitário, para aquela comunidade se relacionar com o mundo. Eu cheguei à inauguração de orelhão comunitário que tinha banda tocando, tamanha importância, né, de uma comunidade se comunicar com o mundo externo, para chamar uma ambulância, para chamar um socorro, ou mesmo para falar com um parente distante. E o telefone comunitário tinha um negócio mágico, que é que ele tocava e sempre alguém da comunidade atendia e chamava os outros, né? Então eu assisti isso pela primeira vez, né? Alguém atendeu o telefone e falou assim: "Ô, Dona Maria, alguém ligou aqui para a senhora, vem atender, vem atender." Isso dá um sentido de pertencimento, né? Ela sabe então, que é uma comunidade. Eu acho que aí nasce esse meu desejo por atuar
na área pública. Não conseguia ainda revelar se era tendo um mandato ou não, mas ficava claro que vinha ali a sementinha técnica pelo meu pai, né, muito orientada por competência e de explosão de produção de equidade da minha mãe, né? Então acho que nasce ali. Depois eu participo ativamente do movimento estudantil na minha escola, né? No Santo Estevão a gente produziu um grêmio estudantil nos anos 80, naquela ebulição da abertura política. A minha escola... da redemocratização. Período da redemocratização. Participei ativamente da campanha do candidato a prefeito Fernando Henrique Cardoso, que a gente pintava o 15 na porta das escolas, então subvertendo uma lógica que tinha naquele momento, que não podia muita coisa. A nossa turma tinha os filhos do Marcos Mendonça, que foi nosso secretário de Cultura, os filhos professora Lucinha. Então, a escola fervia política. Uma escolinha pequenininha, né, no Campo Belo, não tinha mais de 400, 500 alunos, mas fervia esse ambiente político e isso fazia com que todos quisessem participar daquele mundo da tomada de decisão da escola. Então, eu posso dizer que a primeira eleição que eu participei foi para ser um dos dirigentes do Grêmio Estudantil da minha escola, quando não tinha ainda chegado à 5ª série, né? Eu participei disso quando estava na 4ª série. Né? Então, bom treino, né? E um treino de disputa mesmo, de pedir voto, de fazer panfletinho e tal. Depois essa passagem de uma campanha muito bonita, que tinha muita música, né? Então eu lembro como se fosse hoje a música do Chico Buarque para o Fernando Henrique. Então, uma disputa importante, né? Porque você tinha de um lado Jânio Quadros, do outro Fernando Henrique. Então, algo que de fato foi mostrar que o país tinha uma condição de abertura democrática real, acho que principalmente na disputa de São Paulo, né, que revelou um ex-presidente e um futuro presidente. Né? A gente pode até dizer que se o FH tivesse ganho aquela eleição, talvez não tivesse chegado à presidência. Então, veja como são acasos, né, que depois vão convergir para uma solução que foi boa para o Brasil. Né? Depois disso, eu vou fazer Sociologia, Ciências Sociais na Universidade Federal de São Carlos. Né? Aí me apaixono muito mais pela coisa pública, né? Ao investigar que era uma ciência de verdade. Né? Então, a política sempre foi muito maltratada no Brasil, sempre marginalizada, em alguns momentos demonizada. E quando você volta ao ambiente acadêmico, que você vê que a política é uma ciência, não é uma ciência exata, mas é uma ciência, e ela é precursora de transformações reais na própria sociedade, a gente percebe que tem um campo vasto para ser explorado. E eu resolvi explorar. Então, fiz o curso de Ciências Sociais, e, portanto, uma parte dele é de ciência política. Fui morar em Washington para completar isso numa área interessante, que era uma área de estatística para ciências sociais, então transformar movimentos sociais em números, né? Então, e ganhando uma capacidade de análise a partir dos movimentos transformados em números, e aí você vai ganhando consistência nas suas análises. Volto para o Brasil e participo da campanha do então governador Mário Covas. E aí eu carregava e nutria um carinho, uma paixão pela forma com que o Covas atuava. Eu gostava daquele jeito carrancudo, bravo, franco, né? Franco, muito objetivo, de se não estava satisfeito, não dosava a pílula. Falava, não estou satisfeito, não é assim que eu quero, não gosto, tal. Então isso me chamava muita atenção, porque eu olhava muito para a política, em especial depois de ter feito essa primeira passagem do curso, né? Porque nas ciências sociais, nas ciências políticas, você pode passar a vida inteira estudando que você não vai saber muito, não. Mas que na ciência social e na ciência política, parte dela
é composta por algo que é natural da pessoa, essa capacidade do liderar. E eu enxergava que o Mário Covas tinha essa capacidade inata do líder, né, que conduzia as pessoas, que faziam as pessoas acreditarem. E eu acreditei nisso. Quando voltei, me engajei na campanha, e ao final da campanha, numa transição bastante interessante, recebo um convite a partir de uma relação que não era minha, era uma relação do meu pai com o deputado Walter Feldman, e eu começo a trabalhar ali por uma relação do meu pai com o Walter Feldman. O Walter Feldman não queria o Pólice filho, né, o Pólice neto, filho do Pólice, trabalhando para ele, queria sim, era meu pai, mas meu pai era funcionário da Prefeitura de São Paulo naquele momento, e o meu pai acabou me oferecendo, né? O Walter brinca que fala o seguinte: foi o símbolo do nepotismo que deu certo. Seu pai me indicou e você deu certo comigo. E foi isso mesmo. Passei os 10 primeiros anos da minha vida atuando no setor público na Assembleia Legislativa, onde fui chefe de gabinete, primeiro assessor do gabinete do deputado, né, onde passei apenas 6 meses. Aí ele assume a liderança do governo Mário Covas e eu vou com ele montar a estrutura dessa liderança do governo, que até então não existia. A gente tinha a liderança do MDB, do PMDB e da Arena PSDB. Então, no passado, a gente não tinha esses ambientes de liderança do governo, liderança de minoria. Você tinha o grande MDB e a grande Arena, os dois partidos. Então, você não tinha essas estruturas, e pela primeira vez o Covas falou o seguinte: não, muitas vezes o que o governo decidir pode ser diferente do que o que o meu partido quer. E para respeitar o meu partido e o meu partido respeitar o meu governo, vamos desassociar. E a liderança do governo foi composta. Eu fui chefe da assessoria técnica, depois fui chefe de gabinete, depois o Walter Ferdinand se elegeu, teve uma passagem na Casa Civil, eu fiquei com o deputado Sidney Beraldo, que veio a ser também líder do governo. Depois fiquei com Vanderlei Macris, que também foi líder do governo. Eu brincava muitas vezes com o colega, assim: trocam os nossos líderes porque eles vão para tarefas mais nobres, vão ser deputados federais, vão ser secretários de Estado, mas a estrutura burocrática, técnica é preservada. Então isso foi bastante muito bom, interessante. Né? Uma continuidade de orientação e de funcionamento eficaz da coisa, né? Poli, se você notou muita dificuldade entre implementar aquilo que você trouxe da academia para a política concreta, ou você pôde se aproveitar daquilo que você auriu lá nos bancos universitários e melhorar a qualidade da política que você fez? Eu acho que contribuiu muito, e isso eu preciso dividir com todos aqueles que estão ainda no seu processo de formação. A gente vai ter formação a vida toda, mas tem aquela que é a decisão do que fazer, né? Vou dizer que ajudou muito, em especial nos momentos que mais eu imaginava que eu não estava no lugar certo. Então, quando o conflito me abatia, né, então, passados 10 anos na Assembleia, eu fui candidato a vereador e ganhei a primeira eleição que eu concorri, eu ganhei. Depois ganhei 4 eleições consecutivas. Então, passei quase 20 anos dentro da Câmara Municipal e, como o senhor falou, fui 2 vezes presidente. Todos os momentos em que eu me sentia muito frágil, muito vulnerável, incapaz de vencer uma tarefa, era para o ambiente técnico que eu voltava. E vou dizer que é só no equilíbrio entre o técnico e o político que a boa solução surgia. Não tem grande solução só da política ou só da tecnocracia. A solução é um conjunto de argumentos que cada vez mais tem que ser evidenciais, de pesquisas técnico-científicas que abastecem a tomada de decisão do político. Então, historicamente, a gente atuou num processo de oposição, quase como a tecnocracia não aceita a orientação política e vice-versa. E eu fui compreendendo ao longo do tempo que a orientação técnica abastece uma tomada de decisão política, mas não pode imaginar que você vai subjugar a decisão política, porque essa é democrática. Tem um tempero na decisão política que muitas vezes supera o marco rígido
da tecnocracia, né? Muitas vezes você toma uma decisão de produzir uma pinguela sobre um córrego de uma área não regularizada fundiariamente, então, em tese, você não poderia investir nenhum centavo público, mas por quê? O resultado para aquela população que vai ser atingida vale o risco que você vai correr. Há valores ali que você não pode transigir com eles, né? Vida humana. Quando você faz um orelhão numa área não regularizada, você fala assim, mas como você botou um orelhão em um lugar que você tinha que tirar as pessoas? Porque enquanto eu não tiver competência de tirá-las para um lugar melhor, eu tenho que oferecer o de melhor que eu tenho até hoje. Tem que então, o mínimo existencial, né? O mínimo de vida digna. É isso. Então, eu acho que ajudou muito esse ambiente acadêmico, mas que se não tivesse o político, eu poderia ter me transformado em um tecnocrata incapaz de ter sensibilidade pública e política, por mais competente que fosse. Você é um homem de diálogo, né? Porque uma Câmara como a de São Paulo, né? Maior município da América Latina, com os problemas que São Paulo tem, com os partidos, né? Com a multiplicação de partidos, né? Com interesses ali antagônicos, e você ser presidente, ser reeleito presidente, isso é um atestado de que você é muito bom de diálogo, né, Policy? Então, a Câmara Municipal, Naline, é o Senadinho, né? Foi assim tratado durante muito tempo, 55 vereadores, então ela é quase o tamanho do Senado brasileiro, ela representa um pouco mais de 12 milhões de habitantes, né? 8 milhões e meio de eleitores hoje, num perímetro, né, de 1.500 quilômetros quadrados, que é o que a nossa cidade tem, 1.509 quilômetros quadrados, para ser preciso. E é onde se concentram todos os problemas que o Brasil tem. Se tem algo que ninguém precisa ter dúvida, é que em São Paulo tem o pupurri de todos os problemas que as outras mais de 5.000 cidades no Brasil têm. Então você fala o seguinte, aqui a gente tem um problema de manancial? Tem. Aqui a gente tem um problema de ônus excessivo do aluguel? Tem. Aqui a gente tem um problema de déficit de oferta de educação de qualidade para a primeira infância? Tem. Então a gente tem um pouquinho de tudo, mas a gente também tem soluções em escalas gigantescas, né? Então, se é verdade que a gente tem todas as dificuldades e desafios, é verdade também que é a cidade que é laboratório para as maiores soluções aplicadas para o Brasil e para o mundo. Então, quando eu passei a atuar enquanto vereador, eu também me lançava no tamanho desses desafios. Então, quando eu fui me desafiar a escrever uma legislação que desse conta do cumprimento do mandamento constitucional da função social da propriedade urbana, é porque eu estava abastecido de um desejo de utilizar um território, e aí os números são sempre importantes, né? A cidade de São Paulo hoje, dados recentíssimos do IBGE, tem próximo de 600 mil imóveis vagos e ociosos. Para uma população de rua de 30 a 35 mil. Então a gente pode dizer o seguinte, possivelmente, sobrando vaga, a gente tem 20 vezes mais casas do que população que não tem casa nenhuma. E a gente precisava utilizar um instrumento constitucional para enfrentar essa inequidade. Vou dizer que trabalhei durante 5 anos ininterruptos para convencer os meus colegas que a função social da propriedade urbana e o parcelamento, edificação compulsória não geravam um risco de propriedade da terra. Porque o maior problema que a gente tem em ambientes políticos são os fantasmas que se criam em cima de teses que não são verdadeiras. Então, a função social da propriedade, o PTU progressivo no tempo, era algo que era um palavrão, porque ninguém tinha tido a coragem de afastar estes fantasmas e contar exatamente o que é. Enfrentar a retenção especulativa do solo urbano infraestruturado é garantir que aquela propriedade urbana cumpra mais do que uma função de propriedade de alguém, e sim
uma de resultado de uso coletivo que mais valoriza a propriedade daquele que tem, né? Todo imóvel bem utilizado vai produzir para o seu proprietário um encantamento da própria sociedade. Um prédio bem cuidado, com bastante gente morando, um prédio com uma universidade, todo prédio bem utilizado no espaço urbano é desejado pela sociedade. Agora, aquele vazio, abandonado, destruído, ele é a vergonha da sociedade. Acho pouco provável que alguém queira ser proprietário de algo que lhe envergonhe. Claro. Você quer ser proprietário daquilo que te promova, que faça com que as pessoas te admirem, e não que tenham vergonha daquilo que você guarda para você, né? Então, a avarência, né, do tio Patinhas não funcionaria ali. Mas foram 5 anos. Foram 5 anos para convencer os meus colegas, aí sim numa votação unânime, quórum qualificado. A gente já não tinha mais uma tradição na Câmara Municipal de votar projetos de quórum qualificado dos vereadores. Era quase que uma máxima na casa, quórum qualificado é só para projetos do Executivo, diminuindo, inclusive, a função do legislador. Né? E eu insisti, não, esse projeto é importante para a cidade. A gente aprovou em 2010. 10 anos depois, eu me senti na obrigação de buscar uma segunda graduação e fui fazer arquitetura e urbanismo. E, logo depois da graduação, fui fazer uma pós-graduação, que agora, no dia 21, eu faço a defesa da minha tese, contando como se dá a materialização do controle da função social da propriedade. Que bonito. Então, eu peguei os 10 anos de aplicação da lei na cidade de São Paulo e estou mostrando dos 1.500 imóveis notificados, como que cada um deles se comportou. Como se comportou do ponto de vista econômico e financeiro, se ele perdeu o valor e, portanto, o mercado conseguiu recolocá-lo na história da cidade. Se o proprietário, ao ser notificado, se entusiasmou porque ia ser punido se no intervalo de 2 anos, se não desse função social ao imóvel, função privada a ele, né? Então, decidindo dar uso ou empreender nele, se era uma vez, fazer habitação para a população que mais precisa. E alguns dados são relevantes para a gente hoje, né? Próximo de 30% dos imóveis notificados tiveram o aceite dos seus proprietários e ingressaram no mundo de desenvolvimento da cidade. Valeu, né? Valeu. Já é resultado. Mas o poder público municipal não perdeu nenhuma ação na justiça. Então estruturou, a partir da legislação, um processo que se autoprotege, fazendo com que todas as notificações sigam uma parametrização. Portanto, não é que você foi mais duro com esse do que com aquele. Então, você teve uma postura de absoluta responsabilidade no ato de notificar. Não fez diferença entre os proprietários da cidade. O que importa muito para a legislação. Esse equilíbrio. Um outro que também é muito importante, eu revelo na tese de mestrado, que é a cidade de São Paulo tem hoje uma base de dados georreferenciada com muita qualidade, chamada GeoSampa. Eu desenvolvi nesta tese um algoritmo em que eu uso os layers do GeoSampa, que trazem informações como: essa área é suscetível a alagamento, tem equipamento social próximo desse imóvel. Então, para cada um dos imóveis notificados, eu criei um ranking. Proximidade de equipamentos sociais de educação, saúde, rede viária, transporte público coletivo, fazendo com que o esforço que o setor público vai ter na notificação fosse permeado por uma regra de prioridade responsável e que fosse analítica e, portanto, não fosse discricionária. Ela é analítica, ela pega os dados do GeoSampa, a partir de um algoritmo de importância de cada um deles, produz um ranqueamento, porque a gente sabe a energia que eu tenho que fazer para notificar todos os imóveis que não cumprem é muito grande. Então, eu tenho que saber priorizar. E o grau de priorização vinha a partir de uma informação que, inclusive, é pública e está no site da prefeitura, que é o GeoSampa. Isso a partir de um matriciamento de uma informação também pública. Fornecimento de água, fornecimento de energia
e fornecimento de gás, se o gás ali é encanado, para a gente poder estabelecer uma relação direta entre o uso do imóvel, portanto, que imóvel se apagou em um ano, para eu promover a notificação e depois avaliar se esse imóvel está em que posição no ranking. Por quê? Se eu sei que tem ali 2, 3, 5, 8, 10 mil metros, ele nos últimos 12 meses não consumiu 2 metros cúbicos de água, ele não consumiu nenhuma energia, eu sei que ele está fechado. Inverto o ônus da prova. Pergunto ao proprietário qual a anomalia que o imóvel tem para não ter uso nenhum neste momento. A partir daí, todo o procedimento de ranqueamento começa, portanto, todos dentro de sistemas protegidos, fazendo com que a cidade tenha um controle muito eficiente do investimento público que já foi feito nas áreas infraestruturadas, né? Fazendo com que a cidade promova um processo de desenvolvimento e, ao promover esse processo de desenvolvimento a partir do solo urbano, vá produzindo equidade, né? Vá produzindo metros quadrados de qualidade para a população de menor renda. Policy, por que o centro de São Paulo é tão difícil de resgatar a qualidade? Foi um centro tão bem construído, tem edifícios maravilhosos, muitos deles fechados. O pessoal do Secov, que é muito íntimo aqui dos registradores, fala que a dificuldade de fazer um retrofit é tão grande que, às vezes, vale a pena demolir o prédio. Precisa ser assim? Não, muito pelo contrário. A gente tem experiências mundiais. Então, e, Paris, e temos experiências agora na cidade de São Paulo. E vou contar para vocês. Edifício Chrysler, na Praça da República, na minha opinião, o maior case de sucesso de reabilitação de um prédio que perdeu a sua funcionalidade. Era um prédio não residencial, portanto, de atividade econômica, era um prédio de escritórios, que recebeu essa reabilitação numa escala de reabilitação diferente do padrão que a gente está acostumado de enxergar do retrofit. E aí vou explicar onde eu acho que a gente tem sido exigente demais, tanto com as regras como com o resultado. Quando a gente aluga um imóvel usado, ele é novo. Não. Mas o proprietário, quando tenta nos alugar, dá uma maquiada. Ele dá uma maquiada, ele deixa bonito, ele deixa esteticamente desejado. Na minha opinião, a gente migrou para um modelo de retrofit que quase a gente precisava descascar o prédio inteirinho, deixar só as coluninhas dele, só as vigazinhas dele, para refazer tudo de novo. Essa é uma regra que não é inteligente. É muito dispendioso também, né? Trabalhoso, dispendioso. E joga muita coisa boa fora. A Isadora, jovem desafiadora da lógica, foi buscar um recurso internacional do IFC, portanto, de um banco mundial de financiamento, para realizar a recuperação de um prédio, não um retrofit. Ela manteve padrões de acabamento que estavam anteriores à tese que ela trouxe chegar. É quase como observar esse ambiente que ele está, que ele é um ambiente bonito. Mas vamos imaginar que o prédio esvaziou e ficou só esse andar funcionando. E a gente precisa dar uma nova funcionalidade. E vamos transformar o prédio inteiro em residencial. Tem razão eu descascar tudo isso daqui que está arrumado para refazer? O que ela fez? Tentou enxergar, com um conjunto de arquitetos, qual a menor reforma que poderia ser feita ali para ter o menor custo e ser realizada no menor espaço de tempo. Intervenção então, ela cumpriu mínima. Intervenção mínima. E utilização máxima. E utilização máxima. Utilizando, inclusive, um conceito super contemporâneo, que é a economia circular. Se algum recurso já foi gasto, está ali, por que não reutilizá-lo? Então, ela conseguiu quebrar 2 paradigmas. Um é obra de retrofit, e ela trabalhou muito mais numa reabilitação do que um retrofit, uma qualificação para aquela finalidade nova, portanto, tentando aproveitar tudo que ela tinha, ela fez com que
a obra ficasse mais barata do que historicamente essas obras são e ser mais barata do que a construção de um novo. Porque sempre fala assim, parece que é mais barato fazer um novo do que... É o que eu ouço. Ela conseguiu fazer isso. Segundo, fala assim, leva muito tempo para fazer. Ela fez em menos de um ano. Olha aí. Então, ao quebrar esses dois paradigmas, e a obra está ficando pronta agora, ela está no acabamento, deve ser lançada nos próximos 20, 30 dias, São Paulo ganha um primeiro prédio grande, então não é um prédio pequeno, é um prédio que vai gerar quase 300 unidades residenciais para um mix. Então você vai conseguir, você tem lá estúdio de um dormitório, apartamento com um dormitório, apartamento com 2 dormitórios e sacada. Então você tem algo que importa muito para o modelo adequado de ocupação, que é mix de tipologia para você ter mix de renda também. Então você vai conseguir ter, e ela vai entregar os apartamentos, né, o Citas República, antigo edifício Chrysler, ela terá unidades que você vai gastar coisa da ordem de R$ 1.400 com condomínio, com tudo por mês, até R$ 2.500 com tudo por mês para uma família com 3, 4, 5 pessoas. Então mostra que tem para perfis de renda distintos, tamanhos de apartamento distintos, na frente da Praça da República. Como é que a gente faz para dar escala a isso, né? Que é uma experiência, por exemplo, eu não sabia dessa experiência e acompanho, sabe? Até pelo meu amor pela cidade de São Paulo, eu quero que São Paulo seja cada vez mais habitável, mais agradável, né? Eu sinto hoje a porta de saída para esses imóveis que ela produziu, ela está com mais 2 ou mais 3 indo para canteiro na mesma dimensão, então ela mesma já está dando escala para isso, ela já está desafiando essa lógica, mas ela faz isso num movimento para mostrar que o retrofit não é realizado para uma gentrificação do centro, porque muitas vezes falam assim, mas essa unidade está ficando muito cara, R$15 mil por mês é muito dinheiro para ir morar no centro, R$5 mil é muito. Então, a primeira questão ela está fazendo unidades habitacionais por uma população que é trabalhadora do centro. Embora seja muito bacana trazer de volta famílias de classe média, a gente tem que forçar que isso aconteça para o centro, o primeiro movimento que a gente tem que fazer é trazer o trabalhador do centro para morar no centro, para enfrentar 2 questões que são muito agressivas, na minha opinião. Primeiro hoje a família média da cidade gasta mais com transporte do que com alimentação. Terrível. Então, é muito agressivo isso. Imaginar que uma família, para ser transportada essas longas distâncias que custam, quando você soma aquele que usa o transporte coletivo, aquele que usa o transporte individual dentro de uma família, ele está gastando mais de 20% da renda familiar com transporte. Então, é muito dinheiro. O segundo dado, que é extremamente importante, é que estas famílias acabam por gastar 1/3 da vida útil nos congestionamentos. Então você tira energia do alimento e tira dias de vida. Sim. Então isso é muito agressivo para a nossa população. Sim. Então, ao oferecer unidades habitacionais para a população de menor renda na região central, a gente inverte essa lógica. E essa é uma lógica que promove equidade também do ponto de vista educacional, porque quando eu devolvo 2 horas, 2 horas e meia para cada integrante daquela família, é as 2 horas, 2 horas e meia, se ele aplicar dia na educação, que vai simbolizar maior rentabilidade do futuro do emprego que ele vai ter. Ele se qualifica mais, recebe mais salário, paga melhor aqueles custos que ela tem e evolui de vida. Essa é a questão que a gente mais sonha. Então, isso foi ficando claro para mim. E reduz custo de cidade, porque você precisa pagar menos subsídio para um conjunto maior da sociedade que veio trabalhar mais próximo do seu emprego. Então, essa é uma questão importante. Sim. E se eu gasto menos com subsídio, eu posso guardar esse dinheiro para investir em outros centros urbanos periféricos, garantindo emprego nos centros urbanos periféricos. Aí, para aquele que não veio para o centro, eu vou garantir um emprego na periferia. Então, é muito importante entender essa lógica de economia da cidade, economia urbana, né? Promovendo uma cidade melhor todos os dias. De outro lado, eu acho que é muito importante a gente
também enxergar que a região central teve muitos imóveis notificados. Então, ali estão muitos imóveis notificados por não cumprimento da função social da propriedade. Muitos imóveis que eram estacionamentos, muitos imóveis que ficaram abandonados durante muito tempo. E aí a gente tem também problemas sucessórios. A gente está chegando a um certo momento que a sucessão chegou lá na sua quarta, quinta geração e já tem muita gente dentro dos processos. E isso prolonga, procrastina a decisão, brigas estéreis. Exatamente. Enquanto isso, o patrimônio se dilapida. E a cidade se dilapida também, junto. Claro. Então a cidade perde, os integrantes da família perdem e ninguém ganha. Acho que essa é uma questão importante a ser enfrentada ainda do ponto de vista legislativo. Né? Como a gente pode acessar, garantindo uma adequada compensação a estes proprietários, uma regra que não permita você ir tão longe nestes processos sucessórios que perde todos os sucessores, perde a cidade, perde a sociedade e perde tudo. Perde. Então, esse é um movimento que, na minha opinião, tem uma relevância fundamental. Por quê? Se ele fosse só em São Paulo, eu ia dizer o seguinte, não, tudo bem, está acontecendo em São Paulo, mas não, ele acontece no centro de Santos. Sim. Porque as cidades vão envelhecendo. Sim. E as famílias vão tendo seus processos naturais de sucessão. E a gente sempre tem que olhar para a cidade como um organismo vivo, que cresce, adoece, precisa ser cuidado. Senão ele morre. E o que acontece com as regiões centrais? As regiões centrais da cidade são acometidas de uma doença natural de cidades, que é a tentativa de outros carregarem parte da sua energia. É quase um hospedeiro que vai lá e vai tirando parte da sua energia. Quem é esse? Aquele que quer produzir um novo centro. Então, enquanto está todo mundo concentrado na região central, está tudo bem, está toda a economia ali. Mas quando a gente vai lá e fala o seguinte, essa Rua Boa Vista não é mais tudo isso, muito melhor é a nova Avenida Paulista. Sim. Aí você pega todo o setor financeiro que teve na Boa Vista e traz para a Avenida Paulista, onde a gente está hoje. Depois vai para Berrini. Então, isso acontece em São Paulo, mas acontece em Santos, acontece em Campinas, acontece em Ribeirão, acontece em todas as cidades. Então, se a gente sabe previamente que isso acontece, o que a gente faz? Entra com antídoto para fazer com que isso não aconteça. Então, a lógica de ter cidades sendo estudadas cientificamente, é o que a gente faz hoje lá no laboratório Arte e Futuro de Cidades do INSPER, em que eu toco o núcleo de habitação e real estate, é exatamente para estudar a cidade cientificamente, fazendo simulações, notas técnicas, reunindo diversos pesquisadores, dizendo o seguinte, de tudo que a gente pesquisou, nos parece, a partir das evidências, que o caminho é por aqui, não é por ali. Então, na questão do retrofit, está ficando claro para a gente que a saída dele não é nem comercializar o imóvel no final, é realizar um processo de locação incentivada ou locação social. Por quê? Porque no passado o imóvel ou assumiu um valor muito alto e você expulsou a população de menor renda, ou muito baixo e perdeu a atratividade. Sim. Como você faz com que isso aconteça com menor intensidade? Não permitindo que esta comercialização final defina se tem valor ou não. Porque você acaba equalizando estes movimentos de fuga das famílias moradoras que quiseram a presença na rua depois das 18, 19 horas, que é o abandono do centro. Então, por que o centro parece abandonado aos nossos olhos? Quando você vai a medir 1 hora no centro, ninguém fala que o centro está abandonado. Está cheio de energia, gente para cá, gente para lá, os restaurantes todos lotados, tudo lotado, difícil de sentar, inclusive. Sim. Tem gente que entra no metrô e se desloca para outros lugares para almoçar porque não consegue. E isso, só que quando dá 18, 19 horas, como a gente não tem morador nenhum no centro, ele sugere um grau de abandono. Então,
este é o momento de utilizar estes ativos que estão na região central, produzindo unidades habitacionais, mesmo em prédios que serviram a outras finalidades. Aí é retrofit ou reabilitação, recuperação, com essa lógica da economia circular, aproveitando tudo que está nele, portanto não jogando nada fora, e colocando regras públicas em parceria com o setor privado para você ter também mix de renda. Então você vai ter a família hipossuficiente financiada pelo Estado, até ela ganhar o seu equilíbrio e poder tomar a sua decisão, a família que precisa de um pequeno complemento, 15, 20, 30% do valor daquele imóvel alugado para estar no centro. Muitas vezes isso é até compensado, porque ao deixar de pagar o subsídio do transporte público coletivo, você gasta esse subsídio para ser um morador daqui, e as ruas do centro e a atividade econômica do centro, a partir das famílias, passa a ser ocupada também. Então você passa a ter mais energia econômica na região central. Então esse é o caminho que a gente está enxergando para a região central. Olha, nós estamos gostando muito, Pólice, mas o nosso compromisso é com um período que já ultrapassamos, de tão interessante que está. Nós vamos continuar numa outra rodada. Vocês aguardem.